em a emenda que mantenha um número de cadeiras no Legislativo em Ribeirão Preto está se esgotando. Na cidade, a maioria é contra o aumento. Um assunto antigo que voltou à tona. Se nada for feito, no próximo exercício o município poderá ter no mínimo 25 vereadores, um aumento de 3 em relação ao quadro atual. Mas na cidade, a sociedade parece respirar a mesma opinião e experimentar a antipatia em relação aos resultados da Casa de Leis. Eu creio que o número deve estar compatível com o tamanho da cidade, da população. Eu sou contra o número do aumento. Eu acho que não é viável mais vereadores dentro da cidade. O número mínimo de 25 parlamentares foi definido pelo Tribunal de Justiça, que prevê no máximo 27. Fato que para Ricardo Silva é inconstitucional, levando em conta que a Constituição estipula apenas quantidades máximas e não mínimas. O Tribunal de Justiça, infelizmente, legislou de maneira indevida. Não compete ao Tribunal de Justiça fixar um mínimo de cadeiras dentro de um legislativo. A minha postura é de desafiar essa decisão, confiando que o Supremo Tribunal Federal vá modificar esse impedimento. Em vista disso, os vereadores têm até outubro para criarem e aprovarem uma emenda que proíba o aumento. Ricardo Silva já a tem em mãos e depende de apenas uma assinatura para encaminhá-la para a votação. Ele já tem 7 assinaturas, falta apenas uma assinatura. Apenas os vereadores do bloco de oposição assinaram a emenda e nós estamos pedindo para que os demais vereadores também assinem e coloquem em votação essa matéria, que é muito importante. Outro vereador que não vê com bons olhos o aumento de cadeiras é Marcos Papa, que defende a manutenção do número atual. A população quer um desempenho parlamentar que defenda os interesses da população. E isso não depende de quantidade. Isso depende da qualidade do parlamentar que é eleito e, principalmente, que ele faça na Câmara aquilo que ele dizia que queria fazer enquanto candidato. O Conselho Regional de Economia se baseia na opinião de que quantidade não é qualidade e que a cidade hoje precisa de outros profissionais que não vereadores. Se fosse para aumentar médico, policial, enfim, esses profissionais, a população certamente gostaria que aumentasse. Mas vereador é algo que certamente a população não deseja. A Câmara devia de levar isso em consideração, respeitar isso. O Fórum das Entidades de Ribeirão Preto também é contra o aumento e segue a mesma linha de opinião dos outros entrevistados. Segundo ele, a cidade poderia ter menos vereadores ao invés de mais. O que nós entendemos é que não há necessidade do aumento de número de cadeiras para a população poder se sentir representada pelos nossos vereadores. O que precisa, sim, é de mais propostas, é da população sentir que eles estão ali de fato trabalhando. O principal argumento da maioria é que quantidade não significa qualidade. Não há motivo de aumentar o número de vereadores se o trabalho não for eficiente. Por isso, eles querem que a emenda seja encaminhada. A própria Constituição fixa um número máximo, então compete à Câmara de Vereadores definir um número. E, nesse raciocínio, ela deveria seguir o que a população deseja, o anseio da população. Creio que um número razoável para Ribeirão Preto seria de 18 a 20. A Casa de Leis já recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça para fazer valer a manutenção das cadeiras atuais. Aliado a isso, alguns parlamentares correm contra o tempo para se garantirem com a emenda. Davi Florim para o Jornal da Clube. O Tribunal de Justiça não se pronunciou. Já o presidente Walter Gomes disse que a Casa aguarda a decisão do Supremo e que a Câmara recorreu para manter o atual número de 22 cadeiras. Ao vivo, a repórter Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Olha, Puxa, essa é uma discussão que vem se arrastando há anos. A população já se mostrou contra o aumento, o possível aumento no número de cadeiras. E por isso, doutor, boa tarde, é importante que os vereadores apresentem essa emenda dentro do prazo. Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Puxa. Sim, é importante que eles apresentem a emenda, mas que o façam respeitando a Constituição. Porque da vez anterior, quando mudaram um entendimento contrário àquilo que diz o texto legal, o texto da Constituição, que é a lei máxima, o tribunal fez com que voltasse tudo atrás. Então é importante o respeito à Constituição nesse caso. Agora a Câmara estaria interpretando errado a decisão do Tribunal de Justiça? Está interpretando por uma via oblíqua. O tribunal foi bem claro quando sentenciou e disse que Ribeirão Preto tem que ter entre 25 e 27 cadeiras. Quer dizer, isso já está fixado. O Tribunal de Justiça tem sim força para
para legislar nesse sentido, até porque ele é guardião através das ADINs, da ação direta de inconstitucionalidade. Qualquer lei que fira a Constituição, o tribunal vai declarar como nula. Então os vereadores correm o risco de tomar uma decisão que pode ser questionada pela Justiça mais tarde novamente? Quando os vereadores fazem um leilão de número de cadeiras, um dizendo que são 20, 22, 21, isso aqui, eles estão simplesmente fazendo demagogia. Eles já sabem que a Constituição fala entre 25 e 27 cadeiras. E é esse o número que tem que ser obedecido. Tudo que for feito contrário a isso, estão sujeitos a novamente responder a outra ação direta de inconstitucionalidade. A cidade precisa de mais vereadores? A cidade precisa de melhores vereadores. Eu acredito que a verba da Câmara é uma só. Então, quanto mais vereador tiver, melhor, porque vai diminuir o que eles ganham e nós vamos ter mais representatividade. Quanto maior a representatividade, maior o número de podermos ter alguém que realmente trabalhe em prol da população.